Muito bom ver os irmãos aqui novamente. Também agradecemos que estão acompanhando em casa. Bom saber que Deus está preparando o que nós acabamos de cantar, né? O nosso eterno lar, onde nunca mais vai haver impedimento para estarmos juntos, por motivo algum. Vai ser muito bom. O que Deus está preparando para nós. Nós temos uma noção, mas é muito além disso, né? Estudando o livro de Ruth, nós estamos no capítulo 2, e aqui no nosso estudo, hoje é o 5º capítulo da novela. Certo? Acho que não está, não sei se a projeção está funcionando. Falando sobre a fidelidade de Deus em conduzir as nossas vidas. Ok, deixa eu ver se aumenta um pouquinho isso aqui, tá bom? Não dá. Tudo bem. Vai combinar, né? Que 50 anos você diminui um pouquinho, né? Você vai ficando menor um pouquinho, mais do que eu já sou? Tá bom. Mas tá bom. Tranquilo. Não, tá bom. Obrigado. A gente tem uns cacuetes assim, né? Que fala assim, né? Que a gente acostuma com umas certas coisas. Que a gente vai ficando incomodado, assim, né, se aquilo não está daquele jeito. É veieira, né, sabe? Então, assim, faz parte, né? Ok, nós já vimos esses 4 capítulos aí, falando sobre a fidelidade de Deus, e hoje, vamos ver que a fidelidade de Deus renova a nossa esperança. E, baseado nos versículos 14 para frente. 14 até o final do capítulo. Vamos ler do versículo 14 ao 16, que fala que Deus age graciosamente, mesmo nos detalhes da nossa vida. Lembra que Ruth estava sendo tratada ali como semana passada nós vimos que ela se surpreendeu com a maneira como estava sendo tratada. Se surpreendeu por causa da sua visão correta de si mesmo, ou seja, humilde. Ela não merecia ser tratada daquele jeito, e ela ficou impressionada pelo fato de estar recebendo aquele tratamento de graça, né? A graça de Deus atuando em toda aquela situação. E isso continua. Fala o seguinte: a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhem, e não a repreendais. É interessante que quando você se afasta da literatura bíblica, muitas vezes você vai ver um trecho desse com uma interpretação humana simplesmente, e isso pode confundir a visão correta a respeito do que Deus quer nos ensinar aqui. Um dos princípios de interpretação correta na Bíblia, na verdade, interpretação correta em qualquer literatura boa que se preze, é você identificar o que o autor quis comunicar ao destinatário, aquelas pessoas que receberam primeiramente aquela mensagem, né, exatamente o que ele queria comunicar para aquele grupo, segundo aspectos históricos, culturais em que foi escrito, e só dessa forma nós conseguimos interpretar corretamente o que o texto está dizendo, e também temos condições de aplicar corretamente a realidade atual que a gente vive.
Se a gente não lembrar desse princípio, das coisas que estão envolvidas aqui nesse momento aqui da história, a gente vai pensar que Boaz convidou Ruth para jantar com ele, do jeito que muitas vezes um homem convida uma mulher porque tem segundas intenções, está tendo algum tipo de intenção maliciosa com aquele convite. Mas culturalmente isso é muito distante do que a gente acabou de falar aqui, né? Não é essa a intenção de Boaz. A gente vê que quando a gente estuda a cultura que acontecia na época e todo aquele contexto dela sendo estrangeira, o que Boaz estava fazendo era ser hospitaleiro. A palavra hospitalidade, se a gente lembrar, né, ela significa um conceito muito simples, que é amor ao estrangeiro, a pessoa que tem prazer em receber aqueles que de outra forma estariam excluídos daquele tipo de tratamento do relacionamento. Então, por meio do ato de convidá-la para comer à mesa, Boaz estava oferecendo comunhão e respeito, lembrando que ela era alguém que não esperava nada disso. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, né? Boaz estava trazendo ela para o grupo, trazendo ela para perto das pessoas ali. Foi isso que Ruth entendeu, e foi interessante, a mesma coisa que a sua sogra entendeu lá no final do capítulo 2, quando ela falou, não, isso foi uma coisa boa, você foi tratada como ele trata as pessoas que são do círculo, das servas inclusive, ok? Então isso é muito interessante. Ruth, interessante que ela não aceitou o convite, foi sentar do ladinho de Boaz ali, né? Ela foi sentar junto com os empregados ali, que estavam colhendo também, mostrando humildade e prudência. Então, ela não usou aquilo para, agora eu vou ficar do lado do chefe, né? Então agora eu vou me colocar de uma maneira imprudente. Então é interessante te lembrar desse aspecto, que Boaz estava exercendo hospitalidade. Boaz também era alguém gracioso, ou seja, transmitia a graça, e fez isso naquele momento. Interessante que ele mesmo, sendo o Senhor, né, é o dono de tudo aquilo ali, ele mesmo estendeu, a serviu. Ele estava mostrando, usando como exemplo a sua vida, para que todas aquelas ordens que estavam sendo dadas a respeito dela depois, aos funcionários, fossem entendidas assim, nossa, o chefe está servindo alguém. Então, por isso que faz sentido depois, quando ele fala para ninguém molestar, para ninguém mexer com ela, as pessoas entenderem e falar assim, não importa se ela é de outro povo, não importa se ela está aqui de favor, ela está sendo tratada com a mesma forma que cada um gosta de ser tratado. Ele serviu oferecendo uma refeição além do que ela podia comer. Por que será? Será que ele é alguém que estava assim, dá aí, desperdiça, faz qualquer coisa? Não. Eu creio que provavelmente ele está fazendo isso justamente para acontecer o que aconteceu depois. Ela ter o suficiente para dar para sua sogra. Ter o suficiente para levar para casa e fornecer alimento, mesmo que ela consumiu antes. É interessante que isso é uma figura que o Senhor Jesus fazia, né? Quando ele lembra em João 13, quando ele serve os discípulos ali, quando ele está lavando os pés, inclusive, essa é a impressão que eles tinham dele. Mas peraí, como é que pode o Senhor, sendo o Senhor, fazer isso a nós? Porque isso mostra a graça, não é só a lei. Isso mostra, a graça sempre vai surpreender, sempre vai mostrar aquilo que nós, humanamente falando, só fazemos até um limite, só vamos até ali. Deus sempre vai além e surpreende todos nós. Interessante que em relação à colheita é isso que ele faz. A lei permitia que o estrangeiro colhesse o quê? Aquilo que é sobrando. Mas ele falou, não, eu quero fazer além. Falou, deixa pegar daquilo que nós já colhemos, né? Deixa cair coisas no chão mesmo de propósito, para que o serviço, que ela já está fazendo isso desde cedo, para que renda bastante o que está acontecendo aqui, o serviço que está sendo prestado. E não a repreendais, né? Não trata como se fosse, não trata com diferença, ok?
No contexto judaico, é uma coisa muito importante a gente entender, há uma combinação importante entre ser bem-sucedido e ser gracioso. Ser bem-sucedido, na cabeça do povo judeu, conforme aquelas promessas que Deus tinha feito para o seu povo, que estavam dentro daquela aliança específica, né, que está sendo aqui colocado a aliança aqui, como a gente tem falado, né, a fidelidade de Deus à sua aliança no relacionamento com as pessoas. Nesse contexto, ser bem-sucedido, como é que o judeu entendia quando ele era alguém bem-sucedido? Materialmente, quando as coisas davam certo. Era a prova, né, incontestável da bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa que está vivendo debaixo da aliança. Deus usava isso para mostrar, ó, estou te abençoando, estou fazendo isso para o teu bem. Era uma prova, ou seja, o sucesso, num contexto desse aqui de sobrevivência, de suprir a sua vida, era uma prova de que Deus estava a favor dessa pessoa. Agora, ser gracioso, estou falando dessa relação entre ser abençoado, né, ser bem-sucedido e ser gracioso. Ser gracioso, dar graça, usar aquilo pela gratidão do que Deus está fazendo, e gratidão e graça têm a mesma raiz, inclusive na palavra, é prova desta pessoa que está sendo abençoada, é prova de que ela está vivendo de maneira consciente, de que seus bons resultados são evidência da graça de Deus, que é fiel à aliança que ele se comprometeu com essa pessoa, com o seu povo. Então a resposta das pessoas, naquele contexto, mostrava, essa pessoa ela é consciente de que é Deus que está fazendo, ou ela acha que ela que é boa em fazer aquilo? E Boaz estava respondendo, porque eu creio que ele tinha essa consciência. Olha que interessante esse trecho. Deus falou em Deuteronômio, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Tem muita coisa nesse trecho, mas eu queria que te atentasse no seguinte, percebe como é que será que Boaz vivia? Então, a forma como ele tratava as situações, tudo que ele tinha, mostrava que ele estava vendo de maneira consciente em relação ao que Deus fazia, e não ele próprio fazia para si mesmo. Entende? Ele não estava esquecido, ele vivia se lembrando da graça de Deus na vida dele. E por isso, qual era a sua resposta em relação aos outros? Transmitir graça. Boaz era filho de Raabe, lembra? A gente falou lá no comecinho da série de mensagens. Quem era Raabe? Uma ex-prostituta de Jericó, refugiada, que recebeu a graça de crer em Deus, recebeu a graça de uma nova vida junto ao povo da aliança. Boaz era generoso, era gracioso, porque tinha consciência de que era assim que Deus o tratava. Deus tinha tratado ele nas gerações da sua família.
e por isso tratava os outros com a mesma graça que recebia. Mas percebe, de acordo com esse trecho aqui, o que mantinha vivendo assim, era lembrar-se de Deus, a obedecer suas instruções. Então ele obedecia, o campo dele era um campo aberto, para que os necessitados, para que as pessoas que precisassem, fossem lá e encontrassem sustento. Mas percebe, o caráter de Deus era mostrado na vida dele, fazia além do que a lei mandava, porque Deus é assim. Ele aprendeu e falou assim, é assim que eu quero viver também, não é? Ruth experimentou a graça de Deus, os detalhes daquele dia. Ela não imaginava, né, que saindo ali fosse encontrar aquele campo, com o favor daquele dono daquele campo, e agora ainda mais favorável depois daquele almoço ali, falou assim, então agora o teu trabalho vai render ainda mais. Mesmo sem perceber, irmãos, nos detalhes do dia a dia da nossa vida, a gente não percebe todos, tenho certeza que a gente não percebe. A gente é tratado por Deus da mesma forma, cada dia, em cada situação. Agora eu sei que o nosso foco, muitas vezes assim, estou vivendo o meu dia, acontece alguma coisa que eu não quero, é fácil o foco ficar naquilo ali, e esquecer os detalhes que Deus está fazendo, inclusive usando a situação difícil, para o meu bem, como Deus fez com Israel lá no deserto. Ele falou assim, tinha serpente abrasadora, tinha situação difícil, tinha falta de água, que eu estava usando para provar você, para te humilhar, e a gente precisa ser humilhado para se tornar humilde ou não? Para no final te fazer bem, o bem que eu preciso, o bem que você precisa. Mas quando a coisa que eu não gosto acontece, é como se Deus não estivesse coordenando para o meu bem maior, que a gente já sabe qual é. E Deus está fazendo isso nas situações da nossa vida, inclusive quando você se pegar vivendo na maior calamidade possível da sua vida, Deus garante que mesmo naquela situação, o que Ele está fazendo é fazer com que a sua fidelidade seja experimentada por você. Aquele trecho famoso de Lamentações, e lembra qual é o contexto do livro de Lamentações? Tinha mais nada a que o povo se apegar ali, se fosse olhar para a situação ao redor. Acabou tudo. Não só acabou, mas tudo foi destruído. Houve uma desgraça nacional, nunca tinha experimentado isso. E é interessante, né, que Deus fala. Jeremias recebe essa mensagem de Deus, né? As misericórdias. Qual é a palavra misericórdia aqui? É a mesma palavra benevolência, a mesma palavra fidelidade à sua aliança, é a mesma palavra aqui. As misericórdias, ou seja, a fidelidade de Deus, aquilo que Ele se comprometeu conosco, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E no meio daquele todo contexto de desgraça, o profeta Jeremias percebe o quê? A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Nele vem esse compromisso. É dele, ele é o que se compromete conosco, em nos dar misericórdia, por causa do compromisso que Ele tem conosco, se manter fiel àquilo que Ele prometeu a nós, e a gente não precisa se impressionar com a situação ao redor, não, precisa se impressionar com Deus que é fiel, porque a situação ao redor, gente, só vai piorar. Uma lição, talvez esteja pensando em outras, né? Espero que sim. Mas um cristão temente a Deus tratará os outros com a mesma graça recebida de Deus.
E por isso, seu sucesso nos empreendimentos edifica seus relacionamentos. É isso que essa pessoa procura fazer e viver. Porque ele percebe que é assim que Deus o trata. Ponto 2. Deus age graciosamente conosco para sermos uma bênção aos outros. Versículos 17 a 19. Esteve ela, Ruth, apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cevada. Tomou, veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje, onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Algumas coisas aqui, eu não estou separando, não estou assim, lógico, direcionando a mensagem especificamente para fazer uma lista de qualidades de homem de Deus e mulher de Deus, mas é uma coisa assim, a gente conversa no grupo de jovens, tudo, é muito bom pegar o que está sendo colocado na vida dessas pessoas, que não vêm delas mesmas, vêm de uma caminhada com o Senhor, e nós aproveitarmos para discernir, aqueles que não casaram ainda, fazer a sua lista, falar assim, é nisso que eu preciso me tornar, é isso que eu tenho que buscar em outra pessoa, ok? A gente não vai, porque eu não estou fazendo isso porque apesar de parecer, o enredo desse livro não é principalmente a história de amor que vai acontecer entre Ruth e Boaz. Deus usa isso, ok? Mas o amor que Deus está mostrando aqui é o amor dele para conosco. E essas pessoas estão aprendendo a viver com ele, por isso vive dessa forma. Mas Ruth era fiel. Percebe? Ela realizou todo o trabalho até chegar ao resultado esperado. Ou seja, ela falou assim, bom, eu já colhi, já estou cansada, tá bom por hoje. O alvo dela ter levantado aquela manhã era trazer o alimento para casa de noite. E foi isso que ela fez. Ela trabalhou o dia todo até escurecer, iniciou outro trabalho igualmente exaustivo, que era de debulhar o cereal ali, que era bater no chão duro para separar a palha do que era aproveitado para comer, para obter o resultado do seu trabalho, sustento para ela e para sua sogra. Ela podia se achar no direito de parar, por merecer um descanso. Tenho certeza que era uma mulher cansada depois daquele dia de trabalho, mas só parou quando chegou em casa. E para chegar em casa, o peso que ela carregou naquele dia, daquele trabalho que foi feito, foi mais ou menos entre 20 a 25 quilos de todo aquele cereal que ela preparou ali. Carregou isso a pé, nem busão tinha. Então, é isso que ela fez naquele dia. Outra coisa que é interessante na vida dela é que ela possuía integridade. Suas ações realmente visavam o amor ao próximo, no caso ali, mais especificamente a sua sogra. Especialmente quando esse próximo não estava próximo para ver o que ela podia ou não fazer com aquilo. É ou não é? Ela podia ter acabado de consumir aquele alimento que sobrou no almoço, mas ela não fez isso. A sogra não ia nem saber. Afinal, foi ela quem trabalhou, não foi? Mas a sua preocupação com a sua sogra era legítima, e sua integridade mostrava isso. Falou, separou aquilo, falou, eu já recebi o que eu precisava, e agora eu vou fornecer para minha sogra. Por isso que a sogra abriu ali e falou assim, ela abriu e deu aquilo. A sogra não precisou pedir, ela deu. Podemos agir certo, irmãos, porque outros estão vendo. Mas integridade, uma vez eu li isso aí, é fazer o certo quando ninguém está vendo. Porque isso tem a ver com motivação. Por isso que a gente sabe que o cuidado dela, a preocupação dela não era boca para fora, era legítima.
porque a sogra jamais saberia, provavelmente, se ela não tivesse feito aquele ato, mas ela sabia que aquilo era necessário e por isso que ela fez o que ela fez. Não tinha desculpa, percebe? Não tinha assim, não sei, eu não vi, não sabia. A sua vida mostrava integridade. Não importa se ninguém estava vendo, ela se portava com uma pessoa que estava vendo. Quem é? Deus. Existe uma outra coisa que a gente pode ver na vida dela, que Ruth possuía um espírito manso e tranquilo. Espírito manso e tranquilo, se você for ver lá, a gente não vai ver esse texto aqui, mas a gente fala bastante aqui na igreja, né? Quantas vezes já viu o Pierre ensinando aqui 1 Pedro para nós, né? Falando que, 1 Pedro 3,4, né? A maneira de uma mulher mostrar sua beleza é o espírito manso e tranquilo. Está em 1 Pedro 3,4. Isso é evidência de uma mulher de Deus. Significa o quê? Não ser briguenta, não viver reivindicando direitos, nem se sentir ofendida em prestar contas da sua vida e do seu trabalho. O texto hebraico aqui é interessante, que mostra que quando sua sogra, ela chegou em casa, a sua sogra, ela foi lá examinar, não foi lá simplesmente ver, chegou com um pacote, que legal. A sua sogra foi lá querer saber exatamente o que tinha ali, o que a Ruth tinha trazido, e quando ela examinou, ela ficou impressionada com aquilo que estava ali. Agora pessoal, não sei se já passou por isso, né? Talvez só eu, mas existe uma ira, às vezes no coração, que ela é despertada pela arrogância de acreditarmos numa mentira, que se eu realizei um trabalho, o resultado é para mim, alguém só pode usufruir se eu permitir, ninguém pode me julgar pelo trabalho, porque fui eu que realizei. Já passou por isso alguma vez? De achar que assim, eu que fui lá, eu que trabalhei, então assim, começa a ficar nervoso quando alguém fala assim, deixa eu ver o que você fez, deixa eu ver como você fez, o que aconteceu, né? Aí pode haver uma ira, como se eu não tivesse que prestar contas do que eu faço. Isso não é espírito manso e tranquilo. Não querer que as pessoas se metam na minha vida, só porque fui eu que estava lá ralando. Está errado. A não ser que a gente acredite que quem nos dá tudo isso é o nosso braço. Mas a gente lê Deuteronômio 8 que não é a gente que faz isso, é Deus que faz por nós. Se Deus, se está percebendo, né? Porque a gente está de máscara aqui, eu não, estava até agora, mas todo mundo está de máscara aqui, por quê? Porque Deus mostrou para nós, pessoal, que basta um vírus para derrubar a gente. Se não for o Senhor, se a gente não sai nem daqui hoje, quanto mais achar que o que eu faço, deixo de fazer, tudo depende de mim, isso é uma ilusão boba. Se isso não for corrigido, o egoísmo aumenta, mas a correção só acontece quando você e eu, quando a gente se enxerga como alguém que recebeu por seu esforço, tudo aquilo que você fez, sua capacidade, sua inteligência, tudo aquilo que você é capaz de fazer, você recebeu pelo seu esforço, não o que mereceu, mas muito além do que mereceu, porque apesar de você ser limitado como Deus foi gracioso e bondoso com você e comigo. Por isso, chegou lá com aquele monte de comida, naquela que sustentava mais ou menos por uma semana, ela e a sua sogra, e ela não se sentiu ofendida com aquele exame, com aquela prestação de contas, porque ela sabia que é Deus que tinha feito aquilo, Deus que usou circunstâncias, pessoas, para abençoá-las com tudo aquilo. Percebe? Aquilo não era dela, aquilo veio por meio dela, para quem estivesse ali. A prova de que a visão está sendo corrigida é uma adoração grata a Deus e fazer com que os outros participem da graça que Deus te deu. Foi essa reação que aconteceu ali, não foi? Lembra, Noemi estava amargurada antes, e quando ela viu aquilo, ela falou assim, nossa, agora eu percebo, bendito aquele que te favoreceu. Ruth tinha pedido isso, não tinha pedido lá? Eu vou atrás de alguém que me favorecer. E a sogra falou, foi exatamente isso que aconteceu.
Deus estava naquele dia de trabalho com você. É uma diferença interessante entre, se a gente pensar num José, por exemplo, da Bíblia, e um Jonas. Já comparou essas duas histórias? José sabia que mesmo sofrendo uma injustiça, ele sofreu várias, né? Deus estava sendo gracioso com ele. Não vou ler os textos aqui, mas em Gênesis 39, tem os trechos ali, que ele sabia que Deus estava sendo gracioso com ele. Por isso, quando os irmãos chegaram lá todo medroso, o que vai fazer com nós? E agora estamos fritos. O que ele fez? Tratou com graça os que o prejudicaram. Porque ele sabia que a vida dele foi conduzida por Deus dessa forma. Mas o que aconteceu? Ele falou, pessoal, pode ficar tranquilo. Eu não estou aqui para ir à desforra. Eu estou aqui para cuidar de vocês. E vocês são culpados do que vocês fizeram. Mesmo assim, eu vou cuidar de todo mundo aqui. Porque Deus foi bom comigo. Foi para isso que Deus me trouxe para cá. Não foi vocês, foi Deus. Então, vocês acham que vocês estão fazendo uma coisa mal. E vocês fizeram mal. Mas sabe o que Deus fez com isso? Inverteu. Deus pegou tudo que vocês queriam que desse errado em mim. Deus está comigo e Ele fez virar bem para mim. E por isso eu posso fazer bem para vocês. Agora pense em Jonas, do outro lado. Profeta que não tinha problema nenhum. Deus falou, vai lá, tranquilo, uma mensagem, eu vou estar com você, tudo certo. Foi rebelde, e apesar de ter sido rebelde, e ter sido poupado por Deus, na barriga do peixe lá, né? Meu Deus, me ajuda, me salva, socorro. E foi poupado, de maneira extraordinária, por causa da fidelidade de Deus e sua aliança. Se você for ler o trecho de Jonas 4, você perceber que ele tinha noção clara, que Deus estava agindo por causa da sua aliança. Mesmo assim, não queria que outros fossem beneficiados pela mesma graça que ele recebeu de Deus. Ah, Deus, não falei? Não falei que o Senhor ia poupar esse povo aqui? O Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso. Eu pensei que o Senhor ia fulminar. E ficou lá, né? Emburrado. Porque ele queria que Deus matasse todo mundo. Mesmo Deus tendo poupado a vida dele. Percebe? Um José de um lado e Jonas do outro. E a gente tem uma escolha, né? A gente precisa pensar nisso. Isso está aí para mexer com a nossa vida. E outra coisa que a gente vê na vida de Ruth é que ela era um instrumento da graça. Não podia ser diferente, né? Suas ações e atitudes refletiam a graça de Deus aos outros. Porque, apesar do seu sofrimento, apesar do que ela tinha passado, apesar de não ver esperança na situação, seu coração estava preenchido pela verdade de que Deus era favorável a ela. Ela tinha recebido essa explicação, até mesmo de Boaz. Ela viveu aquele dia daquela forma, e quem vive dessa forma, só tem uma forma de viver em relação aos outros. Se realmente a pessoa está vivendo assim, consciente do que Deus está fazendo na vida dela, como Deus tem abençoado, sido gracioso com ela, não tem outro jeito a não ser gracioso com as outras pessoas também. Um trecho do Novo Testamento, só um que mostra isso, dentre tantos, fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então não é que Deus faz coisa na nossa vida porque a gente é muito bom, a gente merece. A gente sabe que isso não é verdade. E Ele faz o que faz para que a gente possa usar a mesma coisa contra as pessoas que estão passando por situação parecida. Uma lição: um cristão que depende da graça de Deus para viver, transmite graça aos outros por meio de suas ações e atitudes. As pessoas podem ser despertadas para a esperança que há em Deus e se voltarem para Deus. Não falar, como você é bonzinho. Não, como Deus é bom.
Porque você vai fazer o que você tem que fazer e apontar para Deus. E aí as pessoas têm esperança, porque o que eu posso fazer, o que você pode fazer, pessoal, mesmo que seja muito bom, é desse tamanho aqui, ó. É só um pedacinho do que ela precisa. Agora, se por meio da nossa vida ela for apontada para Deus, pronto, ela vai saber que lá está a fonte. Dali que vem, inclusive, o que você fez em relação a ela. Não é bom assim? Aí dá certo. Deus estava conduzindo todas as coisas para o bem dessas mulheres. E estava reacendendo a esperança no coração de cada uma, especialmente no coração da sua sogra. E número 3, finalmente, é que Deus é fiel em fazer com que nossa necessidade seja satisfeita no seu plano. Versículos 20 a 23, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Rute, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. No final do capítulo 1, lembra? Noemi, que era agradável, pediu para as pessoas chamarem ela do quê? De Mara, de amargurada. Falou assim, está dando tudo errado, isso aqui não, acabou. Não tem mais expectativa, esperança de nada. Agora, porém, saber que esse homem que acolheu ali Rute no seu campo, a maneira como foi feito, que o resultado daquilo que aconteceu, fez com que Noemi começasse a louvar a Deus novamente. Ela começa a perceber que na verdade, ela fala, né? Na verdade, Deus não estava contra mim. Ainda que ela não entendesse o motivo das tragédias que ela sofreu, ela estava reconhecendo que ela podia experimentar a bondade de Deus nos acontecimentos da sua vida e na vida da sua família. Por qual motivo? Porque ela estava vivendo debaixo da fidelidade, da benevolência desse Deus que não muda. Jeremias 9 fala assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, eu que tenho o controle, eu que mando, eu que conduzo tudo, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não é simplesmente saber que Deus é misericordioso, isso é ótimo, isso é a base do nosso relacionamento com Ele. Mas o trecho está falando, e tem outros que falam isso também, a gente precisa crer, pessoal, que Deus não é só misericordioso, Ele efetua a misericórdia na nossa vida. Ele faz com que a gente experimente a sua misericórdia, e ninguém desfaz o que Ele faz. E é por isso que a gente acorda todo dia. Não é por acaso. É porque Ele realiza e fala assim, ó, eu vou continuar tratando você conforme a minha graça. Eu vou continuar fazendo com que sua vida encaixe com o meu plano. Eu vou fazer suas necessidades darem de encontro com o Deus fiel que eu sou. Não é você que precisa fazer ginástica. Eu que estou fazendo. Eu faço misericórdia. Eu faço acontecer. É isso que ele está dizendo aqui. Só temos duas alternativas diante disso, que geram diferentes consequências, inclusive. A primeira é acreditar que a nossa vida teria sido melhor se as coisas acontecessem do nosso jeito. E se acreditar nisso aqui, sabe o que acontece? Vai gerar amargura no coração e vai gerar descrença em Deus.
Muitas vezes, acompanhando pessoas em aconselhamento e discipulado, é aqui que o negócio pega. Enquanto a pessoa continua acreditando, mas teria sido melhor tal coisa, porque não aconteceu o que eu queria, ela não sai do lugar, ela fica travada na sua amargura, na sua descrença, no que Deus fala na sua palavra a respeito dela. Aí tem outra alternativa. A outra alternativa é acreditar que as coisas que aconteceram em nossa vida foram maneira de Deus tornar nossa vida melhor, nos aproximando dele. E isso, se a pessoa acredita nisso, isso gera cura no coração dela e gera confiança em Deus. Então ela prossegue, ela cresce. E a gente já tem falado, acreditar que aconteceu na nossa vida, as coisas que a gente gosta, isso é fácil, né? E as coisas que a gente não gosta. Porque aquilo levou aquelas duas mulheres, leva qualquer um de nós, pessoal, a nos aproximarmos de Deus. Não ficarmos achando que a situação X ou Y vai ser boa para nós. Isso aí é se Deus quiser e faz o que Ele quiser. Ao confiar no caráter do Deus fiel, Noemi pôde reconhecer a bênção de Deus por meio de Boaz. Mas muito mais importante que isso, ela começou a reconhecer, ela voltou a reconhecer que Deus era a fonte de toda a bênção. Ela percebeu, Deus está na verdade mostrando para mim que o seu plano continua do mesmo jeito que sempre foi. Por isso que ela coloca isso aí. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. A misericórdia de Deus é detalhada, irmãos, e ela é precisa de fazer com que a Ruth encontrasse justamente o campo de Boaz. E Boaz era um resgatador, a gente precisa parar um pouquinho aqui para explicar um conceito muito importante, que era desse parente remidor ou resgatador. Vou colocar uma citação aí. Na estrutura social do Antigo Testamento, o parente redentor tinha 3 responsabilidades. Ele tinha o direito de recuperar a propriedade perdida de um parente. Ele tinha outro direito também. Se alguém tivesse caído em escravidão, o parente redentor compraria sua liberdade. E caso o irmão morresse sem deixar nenhum herdeiro masculino, o parente redentor deveria se casar com a viúva para criar sementes em nome do parente morto. A gente já falou um pouquinho disso quando falou lá da lei do levirato, que essas coisas estão tudo relacionadas, né? O que Noemi enxergou, até esse momento, foi o primeiro ponto, né? Ela fala, a gente está passando aqui nessa cidade, para ir para Moab, com certeza seu marido já tinha vendido a propriedade dele para alguém. Agora, ela percebeu, essa pessoa aqui, que te abençoou hoje, ela tem condições de devolver para nós a vida que foi perdida lá atrás. A gente não tem como sustentar, não tem nada o que fazer. Mas agora Deus colocou alguém em nossa vida que pode se envolver conosco nessa função de devolver para nós aquilo que nós precisamos para sobreviver. Na soberania e sabedoria de Deus, a esperança de Noemi é renovada pela possibilidade de ter sua vida refeita. Percebe por quê? Porque Deus tinha criado um plano muito antes de Noemi nascer, pessoal. Um plano para o seu povo. Ele falou, e é assim que eu vou usar para conduzir vocês. Não importa se num certo momento você deixe de enxergar que é desse jeito, que está dentro desse plano, mas Deus não deixou de enxergar. Deus não deixou de fazer exatamente o que Ele tinha se comprometido com o seu povo. Eu posso não ver, às vezes eu esqueço, você esquece coisas que Deus falou para nós, mas Deus não esquece, e é por isso que dá certo. Noemi estava amargurada, mas Deus passou por cima disso, pessoal. Deus falou assim, só quando você entender tudo que eu vou, Deus não faz assim. Falou, apesar de você não entender, eu vou começar a fazer você enxergar o que você precisa. E quando Deus começou a fazer isso, o coração dela começou a encher de esperança de novo. E ela louvou a Deus. E esse é o que Deus espera de nós. Sempre que nossa expectativa estiver no que Deus está fazendo, e o que Deus está fazendo está escrito na Bíblia.
Não está escrito nas nuvens, não está assim, está escrito na Bíblia. Sempre que a gente tiver expectativa no que Deus está fazendo, nossa esperança será renovada. Pois sabemos que Deus sempre está procurando aumentar nosso crescimento espiritual, na situação em que a gente se encontra hoje. Ele vai usar o que Ele achar que tem que usar. Se a gente olhar para a Bíblia e falar assim, ó, Deus, eu posso não sentir, eu posso entender tudo, mas eu sei, biblicamente, o que o Senhor está fazendo. E eu quero ver o que o Senhor está fazendo. Eu sei que isso é verdade. Romanos 15 é um dos textos que falam sobre isso. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que a gente tivesse muito conhecimento. É isso? Não. A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quando você está vivendo uma situação, quando eu estou vivendo uma situação difícil, não gasta a sua energia tentando ir lá, falando assim, deixa eu ver se eu entendo. Não é isso não. Gasta a sua energia olhando para a Bíblia, olhando para aquilo que Deus falou. Peraí, Deus, essa situação se encaixa naquilo que o Senhor colocou na palavra. Isso mostra que o Senhor age assim, assim, assado. O que vai acontecer? A esperança vai voltar, vai recomeçar. Nossa cabeça vai ser limpa do monte de desespero. Deus vai começar a mostrar assim, ó, o que eu estou fazendo é isso aqui, isso aqui. Deus nos deu sua palavra para termos esperança nele. Há ensinos fáceis, há ensinos difíceis a gente viver, mas todos eles servem para nos convencer de que somente aquilo que Deus combinou conosco nas Escrituras é o que nos dará a vida que realmente precisamos, de paz, de alegria espiritual. É isso que Deus vai fazer. E percebe que Ruth ainda informa assim, ó, aconteceu ainda mais isso e mais aquilo, Deus concedeu mais graça ainda, Ele me ofereceu agora emprego permanente, vou me colher com as suas servas ali, e ficou ali até o fim da colheita, não só da cevada, mas do trigo também, que durava ainda mais meses. Por quê? Porque é isso que Deus quer mostrar para nós, que Ele está fazendo a nossa necessidade dar de encontro à sua fidelidade para conosco. Ele está fazendo isso. No início do capítulo 2, Ruth iniciou um dia comum em sua vida, como uma estrangeira sem perspectiva, tentando apanhar as sobras para sobreviver, mas fazendo isso baseado naquele versículo, né? Não, Deus falou que ia cuidar, se eu for atrás a colher as coisinhas lá dos pobres necessitados, eu vou voltar com um pouquinho de espiga para casa, porque Deus falou que o povo dele tem que fazer isso. Ela foi confiando no que Deus falou na sua palavra. E ao fazer isso, né, sua sogra lá em casa também, não tinha nada para se apegar, nem expectativa de dias melhores, e no final do capítulo, o que a gente vê? Ruth se encontra empregada, com todos os direitos no campo de Boaz, suprida e suprindo sua sogra, e por meio de um homem benevolente usado por Deus para revelar sua fidelidade. E ela nem sabia ainda o desdobramento, né, que Deus tinha planejado para elas. Uma lição final: pelo fato de Deus ser quem Ele é, ainda que nossas circunstâncias não tenham mudado, e se as coisas não estejam exatamente como desejamos, devemos louvar a Deus, por crermos na sua palavra, e assim experimentarmos sua paz e alegria, uma vida que é dirigida e garantida por Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo cuidado das nossas vidas. Enquanto a gente está aqui, o Senhor está conosco, cuidando de coisas que a gente percebe e que a gente não tem nem ideia, porque o Senhor firmou um pacto que foi firmado pelo sangue derramado. O Senhor estabeleceu conosco a nova aliança, que faz
com que a nossa vida, mesmo que a gente passe por, que a Bíblia diz, leves e momentâneas tribulações, não são para ser comparadas com aquilo que o Senhor está preparando para nós, um pouco aqui e muito além na eternidade. E a gente sabe que isso é explicado por uma palavra: graça. Graça do Senhor. Nós te louvamos nessa manhã juntos, por termos sido incluídos no teu plano, e o teu plano sempre irá de encontro àquilo que nós mais precisamos na nossa vida, que é sermos parecidos com o teu Filho. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a Deus mais um cântico, né?